Vamos abrir, queridos, a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 2. Nós vamos do verso 1 até o verso 3. Gênesis 2, de 1 a 3. Também aqueles que nos acompanham pela internet, por gentileza, mantenha sua Bíblia aberta, porque nós iremos fazer a exposição desses versículos. Gênesis capítulo 2, de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E, havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Ó Deus, nós pedimos agora que teu bendito Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que nós compreendamos a tua palavra, possamos aprender mais a respeito de ti, de nós mesmos e do teu querer para cada um de nós. Oramos que assim tu nos atendas, por amor de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos dando continuação à exposição dos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. E agora nós chegamos no ponto em que Moisés relata o término da criação. E também onde ele nos diz que Deus descansou de toda a sua obra, da obra da criação. E eu quero destacar dessa passagem 3 pontos centrais. E depois nós veremos as aplicações ou implicações desses 3 pontos para nós nos dias de hoje. O primeiro é a declaração que Moisés faz aí no verso 1 da conclusão dos céus e da terra. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. Quando Moisés diz assim, pois, foram acabados, o assim se refere a tudo que veio antes. Dessa maneira, como eu acabei de descrever, Deus terminou a obra da criação. Foi assim que ele completou a sua criação. E então, de que maneira Deus completou sua criação? No princípio, ele criou os céus e a terra, do nada, só pela sua palavra, verso 1 do capítulo 1. Inicialmente, a terra era sem forma e vazia, não tinha ninguém habitando na terra, verso 2. Em 3 dias, então, Deus organizou o mundo para que se tornasse habitável. Está aí do verso 3 ao verso 13 do capítulo anterior. Nesses versos nós lemos que ele criou a luz, ele criou o firmamento, ele fez os mares, as nuvens, a terra seca e a vegetação. Fez separação entre eles e deu nome a cada um deles. Nos 3 dias seguintes, 4º, 5º e 6º dia, ele encheu esse mundo que ele preparou de vida. Está aí do verso 14 a 31 do capítulo 1. Ele criou os seres marinhos, tudo o que vive nas águas, criou as aves e fez brotar da terra todo tipo de animal. Nós vimos a classificação na mensagem anterior, classificação que segue a taxonomia, as categorias daquela época. E em seguida, Deus os fez capazes de se reproduzir e se reproduzir conforme a sua espécie, Então, no 6º dia, Deus criou um ser diferente de tudo que ele tinha feito até agora. Alguém que era a sua imagem e semelhança. Ele criou o homem e o criou homem e mulher. Se for usar o texto hebraico, macho e fêmea. Foi como Deus o criou. E como Deus, o homem era um ser pessoal, moral, capaz de se comunicar, consciente de que estava vivo, criativo, justo, bom e sem defeito algum. E Deus então coloca esse ser, o único que foi feito à sua imagem e semelhança, como seu representante na terra, para dominar sobre a criação de Deus, para multiplicar-se, ocupar a terra toda que Deus havia feito, constituir família, ser um povo e desenvolver uma cultura sobre Deus. É isso que está implícito em dominar a criação. Conheça a criação, descubra como o meu mundo que eu criei funciona. Aprenda as leis e use essas leis para o benefício de vocês. Isso é o que significa o mandato cultural. O homem recebeu a ordem de ir representando Deus nesse mundo maravilhoso que Deus fez, promover uma cultura, conhecimento, desenvolver-se através da belíssima criação de Deus. Deus fez tudo isso em 6 dias de trabalho humano, dias de 24 horas, conforme nós já vimos, é assim que o texto exige. Já destacamos o fato de que o texto ele pede para ser lido como história com H, não com E. História, fato, é assim que ele pede para ser lido. Então, de acordo com o texto, foi assim que aconteceu, 6 dias de 24 horas, e no final o texto diz que Deus viu
que tudo o que ele havia feito era muito bom. Ou seja, atendia ao seu propósito e era tudo maravilhoso, belo, variado, misterioso, agradável, cheio de vida, perfeito, sem defeito algum. Esse foi o mundo maravilhoso que Deus criou e o homem com ele. É assim que foi acabada toda a criação. Voltamos aí para o capítulo 2, verso 1, né? Foi assim que Deus acabou toda a criação. Veja que Moisés diz aqui que foram acabados os céus e a terra, e aqui remete imediatamente para o versículo 1 do capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele começou a criação. E agora ele termina no verso 1 do capítulo 2. E assim Deus acabou os céus e a terra, que ele tinha começado no capítulo 1, verso 1. E não só os céus e a terra, mas tudo o que neles há, que é a tradução da palavra do termo hebraico, os seus exércitos. Deus terminou os céus e a terra e os exércitos que estavam nos céus e na terra. Significa a vida que Deus havia criado, dizendo com isso que era numerosa, muito bem organizada, preparada como soldados para a batalha e sob o comando de Deus e do seu regente, que é o homem, os exércitos de Deus. É por isso que na Bíblia Deus é chamado Senhor dos exércitos, ou seja, de todos os seres vivos da criação, de tudo aquilo que ele criou e colocou nesse mundo maravilhoso. Essa exposição de Moisés até aqui, sobre como tudo veio a existir, confrontava diretamente aquilo que os israelitas tinham aprendido no Egito, onde ficaram durante 400 anos. Lembre-se que quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele foi durante os 40 anos no deserto, quando os israelitas estavam se aproximando da entrada na Terra Prometida. Eles tinham sido escravos durante 4 séculos lá no Egito, onde aprenderam a adorar outros deuses, onde tiveram uma outra visão de mundo. E agora iam entrar numa terra habitada por povos pagãos que tinham uma cosmovisão diferente, que tinha também outros deuses e outras histórias sobre como tudo começou. Com o objetivo de prepará-los, primeiro, realinhá-los com relação ao que tinham aprendido errado no Egito, e também de prepará-los para o que eles vão encontrar lá na Terra Prometida, Moisés então explica a origem de tudo. E então esse relato aqui, que nós acabamos de sumariar, de resumir, ele confrontava as visões daquela época sobre a origem do homem. Tinha vários relatos, inclusive mais antigos do que o relato de Gênesis. Relatos babilônicos, relatos cananeus, sumérios, onde falavam do surgimento do Evangelho. Do mundo, não é? O Evangelho vem depois. Do mundo todo. Surgido pelos deuses, criado por deuses que brigavam entre si. O relato mais importante diz que o Deus principal teve uma briga com a deusa das águas, matou, abriu a carcaça dela no meio, pegou o sangue, misturou com a terra e surge o homem. Então, estes relatos fantasiosos da criação do homem são confrontados aqui por Moisés, que mostra que esses deuses não existem, que o homem, na verdade, que era adorado como ser divino, era uma criação de Deus, que a natureza foi criada por Deus e não está em oposição a Deus, é distinta de Deus, Deus não é a natureza, nem a natureza é Deus. Enfim, Moisés quer mostrar a supremacia de Deus sobre os deuses do Egito e os deuses cananeus que estão diante dos israelitas. É isso tudo que está impresso aqui, ou que está incluído aqui, implícito aqui, na declaração do verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. Deus acabou, terminou. Ele fez o que tinha que fazer. O segundo ponto aqui, eu disse a vocês que eram 3, esse foi o primeiro, a declaração do término da criação no verso 1. O segundo ponto é no verso 2, a declaração que Moisés faz de que Deus descansou depois de haver terminado. Verso 2, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Muito bem, Moisés diz aqui que Deus terminou no dia 7º, né? Quando na verdade a gente sabe que ele terminou no dia 6. É que o hebraico aqui é meio ambíguo, ele pode ser lido dessa maneira. Mas quando a gente compara essa passagem com outras passagens, como por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 11, também escrito por Moisés, Moisés diz lá com muita clareza: em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Então, a nossa tradução aqui, ela pode dar a impressão de que Deus também trabalhou no sábado, né, no 7º dia. Mas, na verdade, não. O que está se querendo dizer aqui está muito bem expresso na tradução Nova Versão Internacional, que diz assim: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizaram. Ou a Nova Versão Transformadora, uma versão muito boa também, diz assim: no 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação. Então, eles traduziram pegando o sentido do que Moisés escreveu, em vez de fazer uma tradução literal, como a nossa Nova Almeida fez. Então, o ponto é esse, que Deus, quando chegou o 7º dia, ele já tinha terminado a criação.
E Moisés diz que nesse dia Deus descansou de tudo que ele tinha feito. É evidente que isso não significa que Deus tinha ficado cansado, né? Na verdade, quando a gente lê o relato do capítulo 1, nós vemos que Deus fez tudo com extrema facilidade. Ele não suou uma gotinha de suor. Ele só disse, haja, seja, aconteça, apareça. Não fez esforço físico nenhum. Então não tem por que Deus estar cansado, né? Ele só falou. Então, é claro que quando Moisés diz aqui que Deus descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito, ele não está insinuando que Deus, a nossa semelhança, ele trabalhou e depois de um tempo ele tinha que refazer as forças, né? Ele estava cansado, tinha que dar uma paradinha para poder continuar. Não. Significa simplesmente que ele encerrou a sua obra como Criador, porque não tinha mais nada a fazer. O que era para ser feito foi feito nos 6 dias. E ao final deles, Deus para a sua obra como Criador. Ele havia criado um santuário divino, onde iria se relacionar com sua criatura, e ele estava muito satisfeito com tudo que ele havia feito. Ele disse que era tudo muito bom. Essa ideia de que a criação o mundo que Deus criou, era um santuário divino, onde Deus iria repousar com sua criatura, viver com sua criatura, feita à imagem e semelhança, percorre a Bíblia toda. Percorre a Bíblia como um todo. E tem seu ápice no livro de Apocalipse, onde nós lemos que Deus vem habitar entre nós. Ele mesmo vem estar conosco no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. É interessante que esse dia aqui, ele não termina como os outros dias. Lembram-se que eu disse que tinha um padrão para cada dia? Deus diz, aquilo acontece, Deus separa, Deus nomeia, declara que é bom e termina dizendo, e foi tarde de manhã, dia tal. Esse dia aqui não termina assim. Não está dizendo, e foi tarde de manhã, o dia 7º, porque esse dia não terminou. Deus ainda está no seu repouso como Criador, convidando-nos a entrar nesse repouso dele, mediante seu Filho Jesus Cristo, que é o Evangelho que virá adiante. A essa altura não tem como falar do Evangelho aqui, porque ainda não houve pecado. Não tem como falar do Evangelho aqui, porque ainda não houve pecado, mas Deus está preparando esse santuário, está preparando o cenário para que um dia Ele mesmo, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, Ele vai pisar nesse chão que Ele criou, vai respirar o firmamento que Ele criou, beber a água que Ele criou, e vai comer da vegetação e da vida que Ele mesmo criou, sendo um de nós. Esse é o plano dele, que ainda não é revelado aqui. Por enquanto a gente não tem o que falar de perdão, de redenção, de evangelho, porque aqui é o mundo pré-queda, é o mundo onde não havia pecado, onde tudo era muito bom. Então, é isso que significa que Deus descansou. Ele parou a sua obra como Criador. Satisfeito com o que ele fez, também não tinha mais o que fazer, tudo estava completo. A terceira declaração está aí no verso 3, é a declaração que Moisés faz de que Deus santificou esse dia. Vamos ler? E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Deus abençoou o 7º dia, diz Moisés, como tinha abençoado os seres marinhos, como tinha abençoado as aves e como tinha abençoado o homem. É a mesma palavra na língua hebraica. Só que agora Deus coloca a sua bênção num determinado dia. Todos os dias são dádiva de Deus, mas esse dia em particular recebeu de Deus um favor, uma graça especial. Deus abençoou esse dia. E não somente ele abençoou, Moisés acrescenta que Deus o santificou. A palavra santificar significa separar, distinguir dos demais. E foi exatamente isso que Deus fez. Ele fez desse 7º dia um dia distinto, um dia santo, um dia sagrado dedicado a ele. 6 dias o homem trabalha, mas esse 7º dia, que foi o dia que eu descansei, esse dia é meu. Ele é separado para mim, é um dia consagrado para mim. Deus, então, faz mais uma distinção. Vocês se recordam, vocês estão seguindo a série de Gênesis, que nós chamamos a atenção para o fato de que Deus é um Deus de distinções. E é isso que faz a visão bíblica ser diferente da visão pagã de mundo. Na visão pagã de mundo não tem distinção. Todos nós estamos dentro do mesmo círculo. Estamos todos no mesmo nível. Deus, o homem, a criação, certo e errado, homem e mulher, é tudo a mesma coisa. Mas o cristianismo, a fé judaico-cristã, ela insiste que Deus é o Deus de distinção. Primeiro ele cria um mundo distinto dele. Depois ele cria a luz e separa das trevas. Depois ele faz um firmamento que separa as águas de cima das águas de baixo. Depois ele separa as águas de baixo para que apareça a terra seca. Depois ele cria os animais e diz, segundo as suas espécies. E depois ele cria o homem, mas o faz homem e mulher. Então, o tempo todo Deus está fazendo distinções. E ele faz mais uma agora. Ele
Na administração do tempo, ele diz 6 dias. São dias comuns, mas esse dia aqui é um dia distinto dos demais. É Deus sendo Deus aqui, quando ele separa mais um dia, separa um dia dos demais dias que ele havia criado. E a razão que ele dá para essa distinção especial é porque foi nesse dia que ele terminou a obra da criação. A palavra sábado não aparece aqui, mas a raiz da palavra sábado, Shabat, é a mesma raiz do verbo hebraico descansar. Descansar. Então Deus Shabateou, seria literalmente no 7º dia. Não é? Ele descansou no 7º dia. A razão pela qual ele separou esse dia, abençoou esse dia como um dia especial. E isso são as 3 declarações de Moisés aqui, nesses 3 versículos tão ricos e tão importantes. O que é que Moisés queria ensinar aos israelitas? O que é que os israelitas entenderiam quando eles escutassem Moisés contar essa história ou lessem aquilo que Moisés escreveu? Primeiro, que o mundo que eles estavam vendo, o mundo que eles conheciam, já estava acabado e já estava terminado. Se nossa reconstrução está correta, e se Moisés escreveu esse livro juntamente com Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ali nas planícies de Moabe, à beira do rio Jordão, à altura de Jericó, os israelitas tinham diante de si uma visão magnífica. É uma planície muito rica, fértil, havia o rio Jordão e do outro lado uma terra que mana leite e mel. Aves, animais, pululando de vida. À noite eles podiam contemplar os astros, ver as estrelas. E Moisés diz para eles, isso tudo que vocês estão vendo está terminado. É uma obra completa, é uma obra acabada. Isso significa que Deus conhece e que Deus controla perfeitamente o mundo, porque foi Ele que fez e foi Ele que terminou. Foi Ele que terminou. Portanto, tudo está debaixo do controle dele. Não tenham medo do desconhecido. Não tenham pavor das forças naturais. Não tenham medo do raio, do trovão, do relâmpago. Isso não são deuses. Não são forças ocultas que pretendem destruir vocês. O mundo foi feito por Deus, muito bom, e ele foi terminado por Deus. É uma obra completa, uma obra acabada. Por isso vocês podem crer que Deus vai cuidar de vocês. Deus vai tomar conta de vocês, Deus vai guiar vocês, não deixará nada de mal acontecer a vocês. Que palavra necessária para aquele povo que estava ali prestes a atravessar o rio para começar uma guerra de conquista, para tomar como posse aquela terra que foi dada por Deus e que era habitada por tantos povos pagãos. Uma segunda lição que transparece claramente do texto é que Moisés queria ensinar aos israelitas que o fato de Deus ter descansado no 7º dia servia de base para a contagem regular do tempo. O dia 7º deveria ser santificado e separado dos demais dias da semana. Esse 7º dia marcaria o período de 6 dias, seguido por um dia diferente, que constitui a semana de 7 dias. E nós não temos nenhum indício arqueológico de que houvesse semana na contagem do tempo dos vizinhos de Israel. Esse conceito de tempo, 6 dias, terminando com o 7º dia, que é diferente e especial, não tinha entre os egípcios, não tinha entre os babilônicos, não tinha entre os sumérios, não tinha entre os cananeus, que eram povos vizinhos de Israel. Não tinha. É uma característica única do povo hebreu da antiguidade, dividir o tempo em semanas. É claro, os outros povos, como Israel também, conheciam dias, meses e anos. Porque eles baseavam isso no ciclo solar e no ciclo da lua. E a contagem era simplesmente igual. Mas a ideia de que a cada 6 dias você descansa um, você não tem mais em lugar nenhum, a não ser entre os hebreus. Isso é uma coisa interessante. Os festivais e dias de descanso no Antigo Oriente eram estabelecidos de acordo com o calendário real. Aniversário do rei, tome festa, feriado. Celebração da inauguração da cidade do rei, feriado, festival. Israel não tinha datas baseadas em homens, todas as datas eram baseadas em Deus. Especialmente essa que era a data mais importante, o 7º dia, ela tem origem na vontade de Deus e não na criação. Note que dia, mês e ano é baseado no movimento dos corpos celestes. Mas a ideia de uma semana, ela está fora disso. É Deus de fora da sua criação dizendo: quem comanda o tempo sou eu. Quem comanda o tempo sou eu. Esse dia especial, ele não é baseado na criação, mas ele vem pela minha determinação. Eu sou Deus, estou fora da minha criação, acima dela. E eu digo a vocês como é que vocês vão contar o tempo. Fica muito claro esse posicionamento aqui.
E também uma terceira lição que Moisés queria ensinar aos israelitas é que o fato de que Deus descansou no sétimo dia determinava que os israelitas também deveriam descansar no sétimo dia depois de trabalhar 6. Isso era necessário para recuperar as forças do homem e dos animais a seu serviço, demonstrando que eles eram vulneráveis, que eles não eram autônomos, que o homem precisa de descanso, assim como ele precisa de comida e de bebida, ele precisa também de descanso para viver, demonstrando que ele é uma criatura, que ele não é divino, ele é uma criatura dependente, ele precisa descansar. Também era necessário guardar o sétimo dia para que se lembrasse da obra da criação e do seu Criador, aquele que é o Senhor do tempo, e, portanto, nesse dia, adorá-lo e servi-lo publicamente com seus cultos. Mas também esse repouso de Deus apontava para um tema que vai ser desenvolvido no livro de Êxodo e no livro de Levítico, Deuteronômio, Números antes disso, que é que a terra prometida, que o descanso de Deus no sétimo dia é um tipo ou uma figura do descanso que Deus queria dar à nação de Israel na terra de Canaã. Várias vezes, nós vamos encontrar no restante do Pentateuco, Deus dizendo aos israelitas: eu darei descanso a vocês na terra prometida, vocês vão entrar no meu descanso, lá na terra prometida. Era uma figura da terra que Deus prometeu dar à nação de Israel. Muito bem, era tudo isso que eu imagino Moisés queria que os israelitas entendessem a partir do relato do descanso de Deus. Mas a pergunta é: qual o impacto dessa passagem para nós hoje, especialmente para algumas questões que nós enfrentamos hoje? E eu queria trazer 3 implicações para vocês e assim terminar nessa noite. Primeira implicação desse relato aqui, para nós. Deus já cessou a sua obra de criador. Significa que ele não está mais criando coisas novas no universo desde o dia em que ele terminou a sua criação. Isso significa pelo menos uma coisa que eu queria destacar aqui: que Deus age de maneiras diferentes em épocas diferentes. Apesar dele ser imutável, Deus é imutável, faz parte da essência de Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E alguns queridos irmãos e amigos usam esse conceito de que Deus é imutável, e especialmente usam essa passagem de Hebreus que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, para dizer que, já que Deus é imutável, ele sempre age da mesma forma. E, portanto, nós podemos reivindicar de Deus que ele faça hoje tudo o que ele fez no passado. Todos os milagres que foram feitos no passado, Deus faz hoje se nós tivermos fé, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ou seja, se utilizam da imutabilidade de Deus, que é um dos atributos do ser divino, como base para dizer que Deus faz hoje exatamente as mesmas coisas que ele sempre fez, porque ele é imutável. Mas está claro aqui pelo texto que a imutabilidade de Deus não quer dizer que Deus sempre vai agir da mesma forma em todas as etapas do seu relacionamento com sua criação, porque o texto diz com muita clareza que Deus parou de criar. Você não pode exigir de Deus que ele crie um universo novo, que ele crie uma nova estrela, que ele crie um novo sol, que ele crie uma nova realidade, um mundo novo. Você não pode pedir isso, porque Deus parou. O fato de que ele é imutável não quer dizer que ele sempre vai agir da mesma forma. Depois que ele encerrou a obra da criação, nós lemos no Antigo Testamento que ele fez grandes sinais e prodígios. Por exemplo, abriu o Mar Vermelho. O povo de Israel tinha visto isso. 40 anos antes eles tinham visto isso. Eles iam ver agora Deus abrir o Rio Jordão. Durante 40 anos eles comeram pão que caía do céu. Pão que caía do céu. Josué, numa certa altura, eles vão ver isso mais adiante lá na terra, vai clamar a Deus e Deus vai fazer com que o sol pare quase um dia inteiro no firmamento. Agora eu pergunto, quem de nós acredita ou quer ou pensa que se a gente tiver fé suficiente, ora, e Deus vai parar o sol durante um dia? Ou que ele vai abrir o rio Capibaribe para a gente sair marchando em culto atravessando o rio Capibaribe? Quem que em sã consciência imagina isso? Mas Deus não é imutável? Ele é imutável, mas ele não age sempre da mesma maneira. Ele age de maneiras distintas na história da redenção. Por isso que nós precisamos ter cuidado. Pessoas que não veem, não compreendem a Bíblia no seu contexto histórico, no progresso da revelação, que a revelação é progressiva, historicamente falando. Às vezes se sentem extremamente frustrados, porque eles gostariam de ver milagres, sinais e prodígios hoje, e eles clamam, eles oram, eles exercem fé, e as coisas não acontecem exatamente como eles queriam. O problema não é com eles, e também não é com Deus. O problema é que Deus não promete agir sempre da mesma maneira, em todas as épocas.
em todas as épocas. É por isso, por exemplo, aqui vou dar um exemplo mais claro, Deus já cessou a sua revelação. O que ele tinha para nos dizer sobre a história da redenção, o seu plano de salvação, já está aqui, revelado na Bíblia, já está aqui. Não tem hoje novas revelações, faz 2000 anos que esse livro foi terminado. Vocês acreditam que alguém, depois do apóstolo Paulo e do apóstolo João no Apocalipse, foi inspirado por Deus e cujos escritos deveriam estar adicionados aqui? Depois de 2000 anos de história da igreja? É claro que não. Por quê? Porque Deus encerrou mais uma etapa do seu plano. Ele terminou sua obra como Criador e ele já terminou sua obra como revelador. A revelação dele está aqui, está terminada, está pronta. Não tem novas revelações de novas verdades, de novos conceitos, de novas práticas que Deus reservou para nós agora, 2000 anos depois de Jesus Cristo. Então, essa é uma implicação que a gente pode tirar desse texto. O texto claramente está dizendo que Deus nem sempre faz as coisas da mesma forma. Ele criou e ele terminou. E ele não vai criar mais. Sua obra como criação está terminada. Uma segunda implicação que eu queria que você visse aqui é que o universo que nós conhecemos é uma realidade acabada. Embora esse universo seja profundo, misterioso, e nós estamos apenas começando a descobri-lo, ele tem limites. Ele está terminado e pronto. Isso significa que nenhuma mudança permanente aconteceu no universo desde o término da sua criação por Deus. Não houve. O universo que nós conhecemos hoje é o mesmo universo que quando Deus terminou aqui a obra da criação. Ele não criou absolutamente nada novo. Ele não criou nenhuma nova lei da natureza. Também não tirou nenhuma. Nenhuma nova espécie foi criada por Deus, além daquelas que ele criou no início. O que houve, o que há, são variações, adaptações, que a gente chama de microevolução, dentro das espécies, mas não existem espécies novas, porque Deus parou de criar. Desde a obra da criação Deus não criou um tipo novo, uma espécie nova de animal, de ser, porque ele já terminou sua obra. Você me pergunta, mas os milagres de Deus? Os milagres que Deus realizou e realiza após o término da criação não alteram o funcionamento regular do mundo. Se não, preste atenção. O que Deus faz no milagre? Primeiro, ele pode suspender as leis naturais, como, por exemplo, andar sobre as águas. Que lei ele está suspendendo? A lei da gravidade, não é? Ele, como é criador, ele suspende a lei da gravidade e ele anda sobre as águas. Ele anda no ar, se ele quiser, como ele fez na pessoa de Jesus Cristo. Ou, por exemplo, parar o sol. Ele suspendeu as leis que regem o movimento celeste. É claro que a gente sabe que não foi o sol que parou, é a lua, é a terra que parou, né? Mas da perspectiva de quem estava ali na terra, parecia que era o sol que tinha parado. Então, Deus suspendeu as suas leis. Ele pode fazer isso. Ou então, ele age fora dessas leis quando cura alguém. Não é que ele está criando algo novo, ele está simplesmente agindo contra as leis que ele criou. Ou então, quando ele torna a água em vinho. Um elemento não vira no outro. Deus vai contra as suas leis e transforma a água em vinho. Multiplica pães, multiplica peixes. Ele não está fazendo nada novo, ele está agindo contrário às suas leis. Ou então demonstra comando sobre elas, como por exemplo quando ele acalma a tempestade. Ele tem domínio sobre a sua criação. Então os milagres, eles não representam a criação de algo novo, mas Deus usando, editando, suprimindo, suspendendo as leis que ele mesmo criou. É isso que é um milagre. Não é a criação de algo novo, mas simplesmente a intensificação, aceleração, diminuição, suspensão ou controle de Deus sobre as leis da natureza. Eu espero, isso pode dar para você uma perspectiva de você olhar para visões de mundo bem diferentes dessa que nós temos aqui, que é a visão judaico-cristã. Do que é o mundo, como é que ele funciona, o mundo terminado, a vida completa, não há novas espécies, não há novas leis, o mundo funciona como ele sempre funcionou. Isso nos traz tranquilidade. Nós vivemos numa realidade que tem limites, que tem leis e que segue uma norma. Tudo o que acontece, acontece dentro dessas leis que Deus criou. E a última implicação que eu queria trazer para nós é que nós devemos guardar o dia de descanso, separá-lo e repousar nele. Note que a separação do sétimo dia foi feita antes da queda, portanto faz parte da criação. É a mais antiga instituição religiosa, na verdade foi a primeira. É a separação desse dia como um dia especial para Deus. Certamente ele foi observado pelos descendentes do homem, pela linhagem de Sete até Noé e dali pelos patriarcas, até que Deus trouxe sob a forma de lei para a nação de Israel através de Moisés.
Esse dia apontava profeticamente e tipologicamente para duas realidades que nós vamos descobrir somente no Novo Testamento. Primeiro, a ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. E a entrada dele no seu repouso, quando ele sobe aos céus e se assenta à direita de Deus, tendo terminado uma obra tão profunda e complexa como a da criação, que é a obra da redenção do ser humano, do povo de Deus. Após o seu trabalho na cruz, ele entra no seu repouso, na ressurreição dos mortos, e se senta à direita de Deus. O sábado aponta profeticamente para a ressurreição de Cristo, a sua exaltação e descanso. E também aponta para aquele repouso final que nos aguarda no fim de tudo. Nós labutamos aqui nesse mundo, nós cansamos aqui nesse mundo, nós trabalhamos aqui nesse mundo, lutamos contra a nossa natureza pecaminosa, somos assediados pelo mundo, pela carne, pelo diabo, a luta é grande, mas Deus tem um repouso preparado para nós. E quem nos diz isso é o escritor da carta aos Hebreus. Se referindo a essa passagem, ele diz o seguinte, no capítulo 4, do verso 9 a 11. Resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Aquele dia em que Deus descansou e santificou, ele é uma figura do descanso que nos aguarda no novo céu e na nova terra. Quando Cristo voltar e nós formos ressurretos de entre os mortos e finalmente moraremos no novo céu e na nova terra, no paraíso restaurado, onde habita a justiça. É por isso que, como cristãos, nós cumprimos esse mandamento, santificando e descansando no dia do Senhor, no dia da ressurreição de Cristo. No dia da ressurreição de Cristo. É para esse dia da ressurreição de Cristo que esse sábado aqui ele aponta. Portanto, nós cumprimos esse mandamento repousando, santificando e separando o dia do repouso de Cristo, da sua ressurreição, como sendo o dia do Senhor. Lembrem que a razão pela qual a gente separa esse dia é para que a gente descanse. Essa é a razão principal que é colocada aqui. É claro que cultuar a Deus está atrelado a isso, mas a razão primeira é descansar. E descansar aqui não é só você parar de trabalhar, mas é você também descansar em Deus as suas ansiedades. Não adianta você passar o domingo sem trabalhar, mas a cabeça, ansioso, angustiado, mas é um dia de repouso espiritual também, em que você entrega a Deus as suas angústias, seus questionamentos e seus pedidos. Tira esse dia realmente como sendo um dia separado para a glória de Deus. Eu termino então com essa aplicação para todos nós. Nós vivemos num mundo terminado, acabado, governado por um Deus sábio, santo, justo e bom. Um mundo tão rico, composto de vida tão rica, que ela se multiplica, ela se prolifera, ela se adapta, ela evolui, usando o termo, evolui dentro das mesmas espécies, sempre espécies novas, aliás, sempre variações novas dentro da mesma espécie, que é o que os cientistas verificam. Nós não temos, como já dissemos várias vezes, absolutamente nada contra essa ideia, uma vez que seja mantido o que o texto nos diz, que Deus parou de criar, não tem espécie nova, não veio mais nada novo. E o que existe são variações daquilo que Deus no início criou, adaptações resultantes de mudança climática e uma série de outros fatores. E por fim, queridos, a importância que o descanso tem, se você gosta de trabalhar como eu. Para nós é difícil, parar. Mas eu aqui quero fazer uma confissão para vocês. Eu durante muitos anos trabalhei 7 dias sem tirar esse dia de descanso. Cerca de 3 anos atrás eu tive um burnout. Tive mesmo, que acabou mesmo. Não podia trabalhar, precisei de ajuda. Eu estava queimando a vela pelas duas pontas. Porque você pode, se você quiser fazer isso, você vai fazer, mas um dia vai chegar a fatura. Se você não obedece esse mandamento de trabalhar 6 dias e descansar um dia vai chegar a conta para você. Você é jovem ainda, mas vai chegar a conta. Porque esse é um princípio que está desde a criação. Que Deus nos ajude a obedecer a sua palavra e servi-lo assim. Amém? Ficar em pé, gente, e vamos terminar esse culto orando ao nosso Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos colocou nesse mundo tão belo, profundo, misterioso, também regido por leis que o tornam previsível, e que pela ciência podemos descobri-las e pela tecnologia usá-las para nosso benefício. Tudo isso vem de Ti e nós te agradecemos pela variedade, pela riqueza da vida. Nós oramos que o Senhor nos dê essa visão na hora que somos confrontados por visões pagãs de mundo, visões materialistas, que negam, Senhor, a Tua presença e procuram explicações tão estranhas para o surgimento de tudo. Nos ajuda a ficar firmes na fé.
Ajuda, Senhor, aqueles que nos acompanham pela internet também, que igualmente possam descansar, aprender a descansar em Ti e a santificar esse dia. Ouve a nossa oração em nome de Jesus.